E começou a Copa Espírito Santo e chegou o momento do Vitória se vingar do Porto Vitória depois daquela derrota de 5-1 que levou a disputa para os pênaltis e acabou tirando o Vitória da semifinal, levando o Porto à final e também ao título do campeonato. Agora pela Copa Espírito Santo, o triunfo alvianil na segunda etapa acabou fazendo com que o Vitória vencesse logo na sua estreia na Copa do Espírito Santo. Na reedição da final da Copa Espírito Santo do ano passado, o Vitória acabou vencendo o Porto Vitória no jogo de abertura da competição. O placar foi 3-1 e o alvianil sofreu até um empate no começo da segunda etapa, mas contou com a entrada das novas contratações Carlinhos e Maranhão para mudar a narrativa da partida e decretar o triunfo no final da partida realizada lá no Kleber Andrade em Cariacica. Em uma primeira etapa com muita ofensividade, as duas equipes acabaram totalizando 13 finalizações. O alvianil de Bento Ferreira abriu o placar aos 8 minutos, numa falta ensaiada com uma bomba de canário, e almejou aumentar o marcador apostando em finalizações fora da área. Por outro lado, o Verdão tentou reagir com o Vitinho, que foi impedido de empatar a partida com um gol anulado aos 36 minutos e com uma defesa de Lucão aos 47. O Porto Vitória ainda levou perigo no minuto final em cobrança de falta de Thalisson, que saiu direto para a linha de fundo. O segundo tempo foi mais frenético. Até os minutos finais, a partida parecia caminhar para o empate. Porém, os recém-chegados do alvianil saíram do banco de reservas e garantiram um triunfo. Aos 18 minutos, após uma tentativa de cruzamento, Teleco e um corte de carrinho de Zé Xandro, houve uma suspeita de toque de mão. O árbitro foi ao VAR, assinalou o pênalti e Vitinho marcou para o Verdão. Já na reta final, o Vitória fez substituições que mudaram o roteiro da partida. Aos 44, Carlinhos garantiu a virada para o time de Bento Ferreira e nos acréscimos aos 55 minutos, Maranhão fechou o placar com um golaço, encobrindo o goleiro do Verdão. E assim foi a estreia da Copa Espírito Santo, com vitória do Vitória em cima do Porto. Com o time misto, Rio Branco da capital derrota o Rio Branco de Venda Nova na estreia das equipes na Copa Espírito Santo. Em meio à disputa da Série D do Brasileirão e da Copa Verde, o Rio Branco da capital estreou na Copa Espírito Santo e no seu primeiro jogo, o Capa Preta deixou uma boa impressão ao derrotar o Rio Branco lá de Venda Nova por 3-0, mesmo atuando com um time considerado reserva. Breno Mella, Braga e Tainer marcaram os gols da partida disputada no estádio Kleber Andrade, na noite desta quinta-feira. Com os resultados, os dois jogos da primeira rodada realizados até o momento, o Rio Branco tem os mesmos 3 pontos do Vitória, que também venceu na estreia. No entanto, com o melhor saldo de gols, 3-2. O Capa Preta aparece na liderança da Copa do Espírito Santo. Derrotado por 3-0, o Rio Branco do Venda Nova não soma pontos e está na lanterna do torneio. A Copa Espírito Santo prossegue na próxima semana com jogos da segunda rodada da primeira fase. No domingo, dia 3 de maio, o Rio Branco de Venda Nova recebe o Vila Velense no estado. E ao longo da próxima semana teremos jogos da segunda rodada, com o Rio Branco de Venda Nova recebendo Vila Velense no estádio Olímpio Perim, Venda Nova do Imigrante. Já o Rio Branco da capital volta ao campo apenas no dia 6 de maio. Como visitante, o Capa Preta vai enfrentar o Porto Vitória no estádio Kleber Andrade em Cariacica. E as equipes capixabas disputam a Série D do Brasileirão. O Rio Branco, o Vitória e o Real Noroeste fazem parte do Grupo 12, onde tem todas as equipes capixabas. Elas enfrentam a Tombense, o Porto da Bahia e também o Democrata, lá de Governador Valadares. Resultado até agora, as equipes capixabas não vão muito bem, com o Vitória e o Real Noroeste sendo eliminados. O Vitória conta apenas com uma vitória na competição. Já o Real Noroeste conta apenas com um empate. Já a Tombense lidera o grupo, a primeira colocada, tem 2 vitórias, 1 empate e 7 pontos. O Porto da Bahia soma 2 vitórias com 6 pontos. O Rio Branco tem 1 vitória e 1 empate. Mesma pontuação do Democrata também com a vitória e 1 empate, 4 pontinhos somados. Por enquanto classificados Tombense, Porto, Rio Branco e Democrata para a próxima fase da Série D do Brasileirão. Já as equipes capixabas vão um pouquinho melhor na Copa Centro-Oeste. Começaram muito bem a competição, já conseguindo sair quanto o Rio Branco quanto o Porto Vitória, vencendo seus primeiros jogos na competição. O Rio Branco foi acumulando melhores pontuações ao longo da competição, que até agora somou até a 4ª rodada. Nesse momento, o Rio Branco soma 7 pontos, é o segundo do Grupo A, e tem 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Aragaiana ocupa a primeira colocação e também vai se classificando para a próxima fase da competição. Também soma 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Quem tá ali nos saldos e nas
situações ali de desempate também com 7 pontos, é o Operário na terceira colocação. Correndo por trás ainda não classificados, Vila Nova e Capital somam 5 pontos e querem, ainda nas últimas 2 rodadas do torneio, garantir a pontuação para a sua classificação. Quem já está dando adeus à competição é o Primavera, que é o sexto colocado do grupo A, soma apenas 1 ponto. Já no grupo B, quem está 100% na competição é o Gama. Jogou 4 jogos, venceu todos os seus 4 jogos, soma 12 pontos. O Atlético Goianiense tem 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, somando um total de 7 pontos. Atrás, com 6 pontos, vem o Anápolis e o Porto Vitória, ocupando o Anápolis a terceira, o Porto Vitória a quarta colocação, ambos com 2 vitórias e 6 pontos. Já quase dando adeus à competição, o Tocantinópolis soma apenas 2 pontos e o Cuiabá soma 1, finalizando aí o grupo B. Na quinta rodada, a gente tem o Rio Branco, da capital, enfrentando o Primavera às 19 horas do dia 29 deste mês. Já o Porto Vitória encara o Tocantinense em busca de uma classificação pelo grupo B.